ressurreição. Porém, 2 dos seus discípulos estavam de caminho para sua casa, em Emaús. É o único momento que Lucas está narrando aqui, que eles estão voltando para sua casa. Só que na volta para sua casa acontece algo impressionante. Eles vivenciaram os acontecimentos, sabiam dos acontecimentos, e no entanto uma coisa chamou a atenção dele. De alguma forma eles ficaram decepcionados, entristecidos, porque era o Messias que veio ao mundo. Cristo veio ao mundo e padeceu por todos nós. Quando Jesus, ao vir ao mundo, chegou em Jerusalém, nasceu naquela cidade, e ao nascer ali, ver todo o acontecimento, ele já tinha conhecimento, os discípulos tinham conhecimento, e agora vê todo um sofrimento. Eles se entristeceram por aquele acontecimento, e ao se entristecer, viu a morte de Cristo, e ao morrer, foram embora. Jesus ressuscitou, eles foram embora, mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado, só que eles não viam. E no entanto, na sua decepção no seu coração, a tristeza no seu coração, quando eles voltam, algo acontece de real na vida dele. Eles tiveram um encontro com Jesus. Ou melhor, não foi eles que se encontraram com Jesus, foi Jesus que o encontrou, porque eles estavam decepcionados, eles estavam entristecidos porque eles vivenciaram em Jerusalém os acontecimentos com Jesus. E ao eles ter vivenciado, eles retornando para seus lares decepcionados, eles tiveram a presença de Cristo caminhando com eles. O texto está mostrando que eles queimavam o coração. O Espírito de Deus, quando Jesus falava com ele, o Espírito Santo queimava dentro deles. Eles sentiam queimou o fervor dentro do coração. Jesus estava falando com eles e eles não percebiam. Por que eles não estavam percebendo? Porque eles estavam preocupados com o que aconteceu lá atrás. Eles estavam somente deles. Você viu o que aconteceu na leitura nossa com eles, Elias? Preocupado com o que estava acontecendo, com o que tinha acontecido, com o passado. Ele não conseguia ver que Jesus viria ao mundo, o Messias viria. Você vê que no texto, se você ler o texto todo, eu não estou lendo ele, não li ele todo, mas você vê que ele vai falar assim, que Jesus, o Nazareno, profeta, homem de Deus, dava testemunho de Deus diante do povo, ou seja, todos os feitos de Jesus, ele via como um profeta, mesmo sabendo da história que o Messias, ele não usou a palavra Messias, ele usou profeta. O texto está falando do profeta, mas ele é o Messias, que as coisas iam acontecer na vida dele, de Cristo. Interessante você notar que os discípulos eles ficaram tão entristecidos em seu coração, que eles resolveram ir para casa, resolveram ir embora, foram para sua casa. E nessa caminhada, eles verdadeiramente, lá atrás, quando ele caminhou com Cristo, ele caminhou com Jesus, ele viu as coisas acontecendo lá atrás em Jerusalém, tudo indica que ele estava distante de Jesus. Eles estavam caminhando de longe. Somente quando Jesus estava pertinho dele, na caminhada para a sua casa, foi que o Espírito de Deus falou verdadeiramente ao coração dele, através das palavras de Cristo naquele momento. Quando Jesus conversava, ele sentia queimar. Uma coisa interessante notar nessa passagem é que eles, quando retornam para sua casa, eles convidam Jesus para ir com eles. O convite de Jesus, o convite que você faz para Jesus para ir para a sua casa, isso não quer dizer que nós não temos dificuldade, mas o mais importante é o convite que nós fazemos para Cristo para estar conosco na nossa casa.
Porque a Bíblia está dizendo que na casa daquele homem, eles o convidaram Jesus para ir. Provavelmente ele não morava sozinho naquela casa, tinha mais gente ali. Mas quem convidou foi eles. Foi ele que convidou Jesus. Isso quer dizer o que para nós, irmãos? Convide Jesus todo dia para a sua casa. Nós precisamos convidar todos os dias Jesus para a nossa casa. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, convide Jesus para a sua vida. Quando os discípulos convidaram Jesus para a vida dele, porque ele não é mencionado, esses discípulos, só fala o nome de um, que é Cleopas. Que Cleopas ficou decepcionado com o próprio Jesus. Será só você não sabe o que aconteceu? Jesus precisava ver o coração deles. Jesus precisava ver a mente, o que se passava dentro dele. O que? Jesus estava testando eles. Jesus estava dialogando com eles para ver o que se passava dentro do coração deles. Então ele expôs tudo o que aconteceu em Jerusalém. Tudo o que acontecia em Jerusalém, ele foi expondo para Jesus. Quando ele expôs tudo para Jesus, o que aconteceu? Jesus agora falou, Messias. Jesus conversou com ele, você não sabia que essas coisas precisavam acontecer? As coisas que acontecem, que aconteceu e iriam acontecer na vida de Jesus, que os profetas falaram, e que aconteciam, simplesmente é porque a vontade de Deus na vida de Jesus, no Senhor de Cristo Jesus, é para que eu e você venhamos a crer que Jesus está conosco, que Deus está conosco. Ele está dizendo que esteve desde o princípio do mundo, desde a criação do mundo, ele está com seus filhos, com aquele que eles escolhem. Que não somos nós que escolhemos estar com Jesus, não somos nós que escolhemos estar com Deus, é a graça de Cristo na nossa vida, é o amor de Deus em nossos corações que nos conduz a Cristo. Porque se o amor de Deus sair de dentro de nós, nós ficamos perdidos. Você vê que os discípulos estavam perdidos. Foi o fervor do Espírito no coração, o amor de Deus. O que ele viu, ele era um homem profeta. As palavras dizem, era profeta, varão, reconhecido pelo povo, reconhecido pela sociedade, reconhecido por todo mundo. Mas vê que o povo crucificaram o Criador, crucificaram o homem da promessa. Ou seja, Jesus foi crucificado, mas para Jesus ser crucificado, precisamos aprender uma coisa. Na caminhada com Jesus, se tem uma coisa que é difícil para uma criança, é ele caminhar sozinho. Ele levanta, começa a gatinhar, porque enquanto você está com ele nos braços, você domina. Quando uma criança começa a gatinhar, você não tem mais domínio total sobre ele, porque ele quer fazer a vontade dele. Quando ele quer começar a andar, o irmão Gilvando citou ali a dificuldade que o pai e a mãe têm de controlar o filho. Quando ele começa a falar, ele já vai ter as suas próprias ideias, ele já vai ter a sua própria vontade. Então é preciso ter o Espírito de Deus para falar de Deus o tempo todo para ele, para a criança entender, para os filhos entender. Isso não quer dizer que as dificuldades não vão existir, mas é o convite de Cristo todo dia para nosso lar, para nossa vida, para nossa casa, para o nosso coração, que nos mantém de pé, irmãos. É o convite de Cristo todos os dias. É quando nós convidamos a Jesus, porque Jesus ia passando direto. Jesus ia passando. Foi lá que tudo começou. E quando ele entra em Jerusalém, quando ele está com os discípulos, quem aparece de novo? Jesus. A nova cidade. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a nova Jerusalém vai descer do céu. Quem que vai vir nela? Jesus. Para nós termos encontro com Jesus, precisamos voltar a Jesus. Precisamos retomar a Jesus. Nós vamos andando pelo mundo afora. São Paulo, Luanda, Rio de Janeiro, não importa, nós estamos caminhando. A dificuldade no nosso redor é grande. Volta para Cristo. É na Bíblia, é se ajoelhando na sua casa, é se ajoelhando na minha casa
que nós encontramos o conforto e a força do Espírito Santo para nós continuar. É só nesse momento que nós conseguimos andar. Nós temos o conforto do Espírito Santo, o amor, a graça de Deus na nossa vida para poder continuar. Isso não está isento, meu irmão, de que nós vamos ter dificuldade. Olha só que interessante o que diz o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia em Isaías. Dê uma olhada no que está em Isaías, para depois você voltar para Lucas. Deixa Lucas aberto. 43 do livro de Isaías. É uma motivação. Isaías 43. Isaías 43, versículo 1 e 2. É uma motivação que Deus tem para nós. É uma inspiração. É um conforto. Isaías 43, versículo 1 e 2. Deixa a irmã abrir ali. Não deixemos, de ler a Bíblia, de meditar nela. Eu pego um versículo da Bíblia e aquele versículo eu fico esmiuçando, fico meditando nele constantemente. Olha só, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Quando você passar pelo fogo, quando você passar pela dificuldade, nada disso vai vir submergir sobre a tua vida, sobre a minha vida. Por quê? É o Espírito Santo que sustenta, é a palavra de Deus que diz. É o Espírito Santo que sustenta eu e você, irmã. É o Espírito Santo que nos fortalece todo dia. É o Espírito de Deus que nos dá vida. Porque Deus diz na palavra do Senhor: o caminho que nós andamos em direção aonde quer que vamos, não importa a direção que nós caminhamos, convide Jesus para estar com você. Saia de casa, convide Jesus para ir com você. Vai para qualquer lugar que nós formos, vai fazer uma visita a um amigo, uma amiga, convide Jesus para ir com você. Vai fazer uma visita a alguém que está doente no hospital, ore a Deus e convide a Ele para ir com você. Sabe por quê? Porque quando nós convidamos, muito mais forte nós ficamos, porque o Espírito nos sustenta. Na caminhada para Emaús, os discípulos estavam perdidos indo para a sua casa. Eles estavam perdidos indo para a sua própria casa. Eles não sabiam. Mas foi Jesus, quando falou com eles, que ele sentiu verdadeiramente que tinha alguém diferente andando com ele. Eles não viam porque estava com as escamas no olho. O apóstolo Paulo ficou 3 dias e 3 noites orando com escama nos olhos, para entender que Cristo Jesus estava com ele. Para que eu entenda, eu não vejo Jesus, eu sinto no meu coração pela tua palavra, pela luz da palavra, pelas promessas, e vou deixando as pedras que querem me tirar dos caminhos de Jesus. As pedras, meu irmão, que querem impedir de nossa comunhão com Cristo. Ontem eu fui para Sincero Dante levar um pessoal, que eu estou levando umas estudantes lá. E quando eu cheguei em Sincero Dantas, tinha 2 pessoas para voltar para Antas. Eu peguei essas pessoas e voltei. Eu olhei, não tinha carro nenhum, não tinha ninguém para trazer elas. E eu percebi que elas eram cristãs, pelo menos uma delas. E eu voltei.
Ao chegar em Antas, uma irmã me ligou que queria voltar 11 horas para lá. Uma irmã da nossa igreja. Irmão Vanjo, você vai, eu estou indo umas 11 horas e eu estou indo de carona na verdade, mas se ela porventura desistir, que ela não me confirmou ainda, eu vou confirmar com ela, eu vou com o irmão. Então, quando eu parei em Antas ali no centro, eu peguei e fiquei estudando no meu celular, meditando, pensando, trazendo Cristo para aquele momento, porque eu estava vendo dificuldade para o meu trabalho. Então, se eu estou tendo dificuldade no meu local de trabalho, eu preciso convidar alguém para mim, para perto de mim. Aí eu pensei comigo, vou ficar até 11 horas esperando a irmã. Se 11 horas ela não for, eu vou embora. Eu fui sozinho para Cicero Dantas. Não consegui achar ninguém para ir comigo, passageiro. Eu fui embora. No meio do caminho, eu encontrei uma senhora que eu já via ela há muito tempo. Já tinha visto ela há muito tempo. Ela ficou feliz e eu fiquei muito feliz, meu irmão. Eu vejo que Deus, eu consigo trazer para mim todos os dias, assim, a graça de Cristo na minha vida, que mesmo diante da dificuldade, eu consigo encontrar no caminho algo que me reanima, me fortalece. E aquela senhora, quando ela entrou no carro comigo, começou a conversar, já fazia dias, muito tempo que ela não andava comigo. Ela falou, quanto tempo, Vanjo, que eu não vejo você, não ando com você? Então nós começamos a conversar, ela já apresentou a filhinha dela pequena. Então eu vi ali a graça de Deus na minha vida. Eu tive dificuldade de achar gente para me buscar as estudantes, mas eu encontrei no caminho alguém que fazia muito tempo que eu não via. Já pagou o preço da minha viagem. Já pagou o preço da minha viagem. Isso para mim que é Deus. Eu não olho só, porque às vezes quando a gente estamos por aí, a gente olhamos só a parte financeira dos lucros, mas a viagem e o caminho, a palavra que nós encontramos no meio do caminho, ela vale muito mais do que qualquer moeda, qualquer dinheiro, mais de qualquer ouro refinado. É uma palavra. Eu não vejo o amigo há muito tempo, eu não vejo o irmão há muito tempo, eu não vejo há muito. Aquela palavra não traz conforto para nós continuar. Deus fala, muitas vezes nós falamos assim, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, muitas vezes nós não escutamos a voz do Espírito Santo. E quando nós escutamos, aquilo traz o quê? O conforto, nos dá paz, nos dá tranquilidade. Por isso que mesmo quando nós vamos para a nossa casa, mesmo quando nós seguimos para a nossa cidade, para o nosso povoado, nós estamos às vezes distante do Senhor, porque estamos meditando nos acontecimentos à volta. Nós estamos aqui e nós estamos escutando o som da rua. Estou preocupado lá? Não estou, nem um pouco preocupado. Por quê? Porque eu sei que aqui está a presença de Cristo Jesus, amém? Eu sei que aqui está a presença do Espírito de Deus. E se a presença de Deus está aqui, o que eu quero mais? O que eu quero mais? Eu já estou completo. Você está completa, minha irmã, porque tem a Cristo Jesus. Isso nos basta, isso nos fortalece. E é por isso que quando nós nos assentamos com Cristo na nossa casa, no partir do pão, que tá, não vou precisar abrir, está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, está falando dos mandamentos, dos ensinamentos de Jesus, que é para nós falarmos de Deus, na hora que nós sentamos, com nossos filhos, com nosso esposo, com nosso marido, uma palavra, minha irmã, mesmo que o marido não queira ouvir, mesmo que a esposa não queira ouvir, que os filhos, netos não queiram ouvir, mas uma palavra, uma semente que é lançado lá, deixe que Deus faça o trabalho. E nós vamos orar agora em joelho, no nosso quarto, sozinho em secreto, como Jesus nos ensina. Quando você quiseres orar, ore sozinho em secreto, que Deus vai te ouvir. Lança a palavra, lança a semente no coração das pessoas. Se afaste e deixa agora o Espírito Santo trabalhar, porque nós não podemos forçar elas a aceitarem a Cristo. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas. E quando o Espírito de Deus trabalha, a obra de Deus é feita. E você alegra-te o teu coração. Sabe por quê? Esse livro, Primeiro Reino, na página 30, eu estava lendo ela, e tem uma passagem interessante do pastor Josana Alves. Ele leu, é algo interessante que está na página 30, que diz assim: posso agradar, sempre que vou a Cristo,
para confessar os meus pecados, as minhas faltas, as minhas falhas, né? Sempre que vou a Ele, eu sinto o toque do amor de Deus, me perdoando, me fortalecendo, para que eu possa continuar caminhando. Ou seja, sempre que eu vou a Deus, sempre que eu vou a Cristo, sempre que eu vou a Ele, diante das minhas falhas, diante da dificuldade que eu enfrento, porque o mundo ele oprime as nossas vidas. Eu vejo, eu consigo ver, muitas coisas eu consigo ver, mas sabe de uma coisa, minha irmã? Eu gosto daquela frase que diz o seguinte: é bom que nós sejamos bobo, inocente para o mundo, mas para Deus nós somos como uma joia rara. Você pode até ver algumas coisas e fingir que não está vendo, e deixa Deus trabalhar, porque o Espírito vai trabalhar naquelas pessoas que estão oprimindo os filhos de Deus, porque uma vez que você entrega a vida para Cristo, Ele vai cuidar de você, ponto final. Aquele que nos oprime, eles são uma joia para Deus, só que eles estão fora do caminho, eles não estão entendendo, eles estão do lado de fora da arca de Noé, eles não conseguem entrar na arca, por causa do quê? Da vaidade, por causa de quê? Da luxúria nas suas caminhadas pelo mundo, por causa de quê? Por causa dos prazeres que o mundo oferece. É bom, irmão, é bom, eu tive lá, é bom, mas eu louvo a Deus porque eu saí de lá, porque aquilo estava me levando à perdição. E quando eu estou em Cristo, mesmo no caminhozinho apertado, meu irmão, mesmo no caminhozinho com dificuldade, eu louvo a Deus, porque eu sei que tem um Deus que me sustenta e que te sustenta, amém? Amém. Esse Deus que nos sustenta é um Deus que tem promessa para nossas vidas. E a nova cidade, que é a Nova Jerusalém, que virá, essa cidade quando eu vir, eu peço muito a Deus, e nas minhas orações, eu tenho no meu celular grupo que eu formei, particularmente sozinho, eu formei na minha casa um grupo de pessoas, igrejas como a Central, a Igreja do Trocamento, aqui, pessoas que eu boto, eu não lembro do nome de todo mundo, mas eu aponto a Deus, Senhor, é essa pessoa que está em meu coração, Deus sabe quem é. Porque sabe por quê, meu irmão? Você quer ver a limitação do homem? Se alguém perguntar para você qual é o nome daquelas pessoas, mostrar 6 pessoas para você, você conheceu hoje, você grava o nome de 3, 4, no outro você erra. É difícil você memorizar todas elas, porque nós somos limitados. E Deus do impossível, Ele não tem limite. Nós apresentamos a Ele o que nós queremos. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, e Ele conhece o nosso coração. Deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito de Deus trabalhar, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém é sábio o suficiente para não aprender mais e mais todos os dias. Todos os dias nós aprendemos. Eu gostei do testemunho, um dos testemunhos que eu gostei de ver foi do pastor Luiz Gonçalves, muito bonito. Ele apresentou o testemunho dele no Identidade Geral. Ele foi para Aparecida do Norte, 36 mil habitantes, só tinha um ex-adventista. E ele entrou lá e procurou saber, ninguém sabia onde ele morava. 36 mil habitantes, e ele falou, eu vou para lá. E ele tinha tomado estudo, tinha aceitado, ele não era pastor, ele resolveu ser evangelista. Ele tomou a decisão, eu vou para lá. E ele foi para Aparecida. E lá ele ficou procurando esse José, esse homem ex-adventista, até quando ele encontrou. E quando ele encontrou, aí ele chegou, ele contando a história que esse homem estava na praça, sentado com outro pessoal, e no que ele sentado, ele chegou, o pastor Luiz Gonçalves chegou e perguntou, vocês conhecem tal pessoa? A pessoa se levantou e falou, o que você quer com ele? Ele falou, você conhece tal pessoa? O que o senhor quer com ele? Não, o que eu tenho com ele é só com ele, você conhece? Ele falou, eu sou essa pessoa. Aí Luiz Gonçalves falou para ele assim, o que eu tenho para estar com você é na sua casa.
Para eu falar para você, nós precisamos ir para a sua casa. Um testemunho bonito, irmão. Olha só, indo para Emaús, ele foi para a casa dele. Quando o pastor Luiz Gonçalves entrou na casa dele, ele apresentou a família. Aí ele falou, o pastor falou para ele: você é um ex-adventista? Ele falou: sou ex-adventista. Ele falou: você era ex-adventista, porque a partir de hoje você é adventista novo. O cara ficou surpreso, né? É muita coragem. A pessoa precisa ter muito Espírito Santo, irmão. Você era adventista, porque você é de novo. E nós vamos fazer culto, nós vamos fazer a partir da semana que vem, o pastor falando. Você imagina a surpresa de uma pessoa que é um ex-adventista que resolveu. O pastor resolveu dizer que ele era ex-adventista, porque a partir daquele momento ele era adventista de volta. Então ele entrou na casa e falou para ele: a partir da semana que vem nós vamos ter culto na sua casa, na casa de um ex-adventista. A partir da semana que vem nós vamos ter culto aqui, nós vamos nos reunir para falar do amor de Deus para essa sua rua, para essa sociedade. Né? Eu estou acrescentando aqui com as minhas palavras. Ou seja, a partir do momento que ele falava do amor de Deus para as pessoas, mais pessoas iam ser envolvidas. Aquilo me chamou a atenção, irmão. A partir daquele momento surgiu a igreja em Aparecida do Norte. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Sabe por quê? Uma decisão de estar com Deus na sua caminhada. As dificuldades, minha irmã, que você enfrenta está debaixo dos olhos de Deus. A dificuldade que eu enfrento está debaixo dos olhos de Deus. E nem por isso eu vou parar e nem você. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos sustenta. Amém? Amém. É o Espírito de Deus que mantém essa igreja na boa vista de pé. Amém. É as orações suas, minha irmã. É as orações suas, minha irmã, que eu, do seu, meu irmão, que mantém a igreja de pé. É as nossas orações que mantém o povo de pé. Sabe por que sua família está de pé? Porque tem você, uma semente de Deus, uma serva de Deus, um servo de Deus, orando por tua família. É o Espírito de Deus que fala sobre o teu coração, para fortalecer a tua casa. Sabe por quê? Porque quando entra em Emaús, eles só tinham os dois. E os dois eram discípulos. A família não era discípulo. Eram os dois. E os discípulos não contavam entre os 12, porque tem 12 apóstolos, tem os 12. Eles não eram contados entre eles. Talvez eu e você não esteja sendo contado, mas nem por isso Jesus esquece nós. Jesus continua andando com nós. Nós não estamos sendo contados entre os 12, mas nós somos aquele que veio depois dos 12, através das orações e da oração de Cristo Jesus, que ele faz: Pai, aqueles que vierem depois. Olha só a oração de Jesus por mim e por você. Aqueles que vêm depois, guardam. Jesus está guardando você, minha irmã. Jesus sabe da tua luta. A igreja está de pé porque existe um Deus. E esse Deus, ele vive no seu e no meu coração. Amém? Amém. Nós vamos cantar para Deus. Nós vamos louvar o nome do Senhor. E quando nós louvar a Deus, não use esse louvor apenas como uma música ou como um cântico, mas faça dele uma oração. O irmão, as mãos, agora.